Shalom, לכולם ישראליתים ורק זרים של גילויים לב אשר בישראל ובכל ארבעות כנפות של הארץ. כאן אסף בן עמי קריספין לוי אשר מדבר איתכם. Shalom a todos os israelitas e os gentios de coração sincero em toda a face da terra. Aqui quem fala é o Zaken Asaf Ben Ami Crispim Levi, da Ishuv Israelite Pereira Barreto. E mais uma vez, nós estamos imbuídos do propósito de ensinar a Torá, os estatutos e os juízos do Eterno. A Torá é nossa vida. A Torá possibilitará o nosso retorno para Eretz Nu Israel, para nossa terra Israel. E eu quero dar seguimento aqui no item que nós estamos vendo na Torá, que é o julgamento e conduta de juízes. Hoje nós vemos que os juízes fazem tudo, a maior parte viraram políticos, e às vezes desprezam o direito do órfão, do pobre, do necessitado, do ancião, nas suas aposentadorias. Só que naquele dia ele vai ser julgado pelo juiz dos juízes, que é o Eterno. Então, bem-aventurado aquele juiz, aquela autoridade que procura respeitar os mandamentos da Torá, que procura, pelo menos, pensar no bem, nos mandamentos da Torá. Nós paramos no item de número 532 e agora vamos para o 533, não prestar um falso testemunho. Eu quero convidar você para acompanhar comigo em Shemot, Êxodo, capítulo 20, 16, que diz assim: Lotane ve ereha ed shaker. Lotane ve ereha ed shaker. Não usarás de falso testemunho contra o teu próximo. Devarim 5:20 é chamado de Mishneh Torá, ou seja, repetição da Torá, Devarim 5:20. Não deve tomar falso testemunho contra o teu próximo. Bom, vemos que são palavras que saíram da boca do Eterno. O que é o falso testemunho? É a pessoa mentir, é o perjurar, usar de ciladas com o seu próximo. Arrumar falsas testemunhas com o seu próximo. Então, um juiz, ele não pode confiar na opinião de outro juiz. Um juiz não pode, num tribunal, ele condenar só por causa da maioria. Um juiz não pode ouvir uma das partes na ausência da outra. Um juiz não pode distorcer o juízo do imigrante, do órfão, da viúva, do pobre, do necessitado. Um juiz não pode ter piedade de alguém que matou um homem. Um juiz não pode distorcer um julgamento contra uma pessoa de má reputação. Um juiz não pode decidir em favor de um homem pobre só por piedade. E o juiz não pode ter medo de pronunciar um julgamento justo. Um juiz não pode proteger os poderosos. Um juiz não pode aceitar presente de uma das partes suborno. Um juiz não pode cometer injustiça. Todos esses itens estão na Torá. E será cobrado do juiz, será cobrado do promotor, do advogado.
Será cobrado do presidente, do governador, dos vereadores, dos deputados estaduais e federais, dos senadores. Será cobrado de mim, será cobrado de você, naquele dia, no final do 7º milênio, no dia do julgamento, do Hayom Jim. Bom, nós vamos ver esse item agora, de número 533, não prestar um falso juramento, um falso testemunho. Na Torá oral, no tempo de Iob, no tempo de Abraham, no tempo de Yaakov, no tempo de Lamer, no tempo de Noa. O item 533. Minha alegria é a Torá. A alegria do justo é a Torá, como diz Tawhid. E o justo, ele medita na Torá de dia e de noite. Não medita em tradições de homens. Não medita em filosofia de homens. Não medita em estatutos de homens religiosos. Mas antes ele medita nas palavras que saíram da boca do Eterno, ou seja, a Torá. Não prestar um falso testemunho. Bereshit 20, o 2 ao 5. Bereshit 20, o 2 ao 5. E Abraham dizia de Sara, sua esposa, ela é minha irmã. Então Avimelech, o Melech de Gerar, levou Sara para ele. Mas Elohim veio a Avimelech em um sonho pela noite. Ele disse: Tu és um homem morto por causa da mulher que tu levaste, porque ela é a esposa de um homem. Mas Avimelech não tinha se chegado perto dela e lhe disse: Adoni, tu também matarás uma nação de Tzadik? Não disse ele para mim, ela é minha irmã? Até mesmo ela disse, ele é meu irmão. Na integridade do meu leve, inocência de minhas mãos, eu fiz isso. Vemos que até Abraham titubeou e deu um falso testemunho. Mas ele era um homem justo. Às vezes, temente por causa da sua vida e da vida da sua mulher, ele disse isso. Então, a Torá diz não prestar um falso testemunho. E o Eterno teve piedade dele, o Eterno aparece para Avimelech e diz para Avimelech: se você tocar nessa mulher, você é um homem morto. E notamos que muitas vezes um falso testemunho, né? Quantos homens de lei arrumam falso testemunho para perverter o juízo do justo, do pobre, do órfão, da viúva, do necessitado. Principalmente advogados. Mas o Eterno vê todas essas coisas. O Eterno, ele não ama a mentira, não ama a injustiça. Ele só ama as palavras que saíram da boca dele e confirma, aleluia, essas palavras. Bom, nós vamos agora para a Torá no tempo de Yahushua e dos seus Talmudim. Esse item de número 533, não prestar um falso testemunho. Yohanan Moshe, Marcos 14, 53, 57. Yohanan Moshe, 14, 53, 57. Yohanan Moshe, Marcos. Yohanan Moshe, 14. Do 53 ao 57. E conduziram Yahushua ao Kohen Hagadol,
E com eles estavam reunidos todos os chefes dos Kohanim, e os Zecanim e os Sofrim, e Kefo seguiu à distância até o palácio do Kohen Hagadol, e se assentou com os avadim, os servos, e se aquecia junto ao fogo. E o chefe dos Kohanins e todo o Sanhedrin buscava algum testemunho contra Yahushua para levá-lo à morte, e nada acharam. Porque muitos disseram falso testemunho contra ele, mas o testemunho deles não convinham. E levantaram-se alguns que deram falso testemunho contra ele, dizendo. Então nós vemos que aqueles homens religiosos da época de Yahushua, os soferim, os escribas, os Kohanim, colocados pelo Império Romano, com Anás e Caifás como líder, os Saduquim, os saduceus, os Perushim, os fariseus, aqueles homens, não foi revelado a Torá para eles. Eles conheciam só alguns mandamentos. Mas não importa conhecer só alguns mandamentos. Você tem que receber a unção para você conseguir entender o concerto eterno. E, evidentemente, que esses homens, por haver maldade nos seus corações, eles já estavam prendendo um homem justo, chamado Yahushua ben Yosef. E aí, como disse David, quando você quebra um mandamento, um mitzvah do concerto eterno, é uma sequência de erro, vira bola de neve. Um abismo chama outro abismo. Aí eles tiveram que arrumar testemunhas falsas para acusar Yahushua. Que é contra a Torá, porque nós estamos lendo no item 533, não prestar um falso testemunho. Então aqueles homens arrumaram falsas testemunhas. E lá em Mishlé, Provérbio 19:5, Mishlé, vamos ler, uma referência em Mishlé, Provérbios 19:5, diz assim: uma testemunha falsa não ficará impune, e o que fala mentiras não escapará. Uma testemunha falsa não ficará impune, não ficará sem punição. E o que profere mentiras não escapará. Porque o grande problema da mentira é que você conta uma hoje aqui, conta outra amanhã ali, outra amanhã acolá, e depois você vai ter que sempre contar uma mentira para encapar aquela. Bom, vamos para outro item, o item de número 534. Um juiz não pode aceitar o testemunho de um homem mau. O juiz não pode aceitar o testemunho de um homem mau. Shemot, Êxodo 23, 1. Shemot, Êxodo 23, 1. Tu não suscitarás um falso aviso, não acompanhes o mal para ser uma testemunha injusta. Não acompanhes o mal para ser uma testemunha injusta. Devarim 19:16. Devarim 19:16. Se uma falsa testemunha se levantar contra qualquer homem para testemunhar contra ele, acerca de transgressão, então ambos os homens, entre quem está a controvérsia, ficarão perante Yahweh, diante dos Kohanim e dos Shofitim, que servirem naqueles dias. Bom, então um juiz tem que ter sabedoria. Um juiz dos tribunais do Brasil, em toda parte do mundo, porque a Torá do Eterno ela está em toda a terra. Ela está aqui na América do Sul, na América do Norte,
na América Central, ela está na Europa, ela está na Ásia, ela está no Oriente Médio, ela está na Oceania, na África, ela está em todos os cantos da terra, como disse David. A tua Torá, ela está em toda a terra. Bom, então, esse juiz, ele não pode aceitar o testemunho de um homem mau. De um sodomita, de um pervertido, de um assassino, de um que foi lá e hackeou as conversações das pessoas, que ouviu e depois chega até o juiz e serve de prova para libertar o corrupto, para libertar o assassino, para libertar o prostituto. Então isso é mal diante dos olhos do Eterno. Porque os olhos do Eterno estão sobre o juiz, sobre os advogados, sobre todas as autoridades na face da terra. Nós estamos falando aqui desse item na Torá, na lei do Eterno, sobre o juiz. Então, um juiz não pode aceitar o testemunho de um homem mau. Ele tinha que examinar, ver se aquele homem ele tinha um bom testemunho para poder ser aceito diante da lei do Eterno. Nós vamos na Torá oral. Jó, capítulo 29, 16 e 17. 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 Eu era como um aba para os pobres, e as causas que eu não conhecia, eu as inquiria. E eu quebrava os queixos dos perversos e puxava os despojos dos seus dentes. Aleluia. Então, Iobe era um juiz naquela época. Ele inquiria a causa dos pobres segundo a Torá. Né? Segundo a Torá. E ele punia os perversos, punia os falsos testemunhos e puxava o despojo dos seus dentes. Notamos que o Eterno tem levantado homens justos e valorosos na face da terra, para ensinar a sua Torá, para julgar segundo a sua Torá. E agora nós vamos, para finalizar, nós vamos esse item de número 534, um juiz não pode aceitar o testemunho de um homem mau. 534. Então, o justo segue pelo que está escrito. Agora, quando vai na lei terrena, nessa lei baseada no Código Romano, na filosofia grega, então ele já interpreta ela de acordo com as suas conveniências. Um juiz não pode aceitar o testemunho de um homem mau. Maasei Shlichim, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 13. Capítulo 6, versículo 13. Introduziram ali falsas testemunhas que disseram: este homem não cessa de falar palavras blasfemas contra o lugar Kadosh e contra a Torá. Aí é o caso do julgamento de Tsefania. E parece que as religiões, nós vemos aqui que são alguns que eram da sinagoga dos libertinos, dos serenianos, dos alexandrinos, né? E eles disputavam com Tsefania, ou seja, Estevão, e não conseguia convencer ele, porque ele baseava na Torá. E parece que todas as religiões
estão ligadas ao sistema político e econômico. E por isso eles precisam manter seus privilégios. E muitas vezes esquecem dos mitzvot da Torá, da lei do Eterno. E Sefania era ungido pelo Eterno. O Eterno tem ungido homens e mulheres valorosas nesses últimos dias, para falar segundo o seu coração. Shalom lekulam, Yahweh Baruch Atah Veramishpaha Gam, e Zot Habraha Shel Zaken Asaf. Eu quero abençoar todo o povo de Israel, das 12 tribos, principalmente aqueles que estão procurando guardar os mitzvot da Torá. Shalom, deixe o seu like. Se você é novo no canal, faça a sua inscrição e que o Eterno abençoe você e a sua família.